noite nós vamos começar, fazendo nossa prece. Já está na hora. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, e Criador de tudo que existe. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nossa casa espírita. Vamos agradecer por essa oportunidade, dessa reencarnação. Que possamos aproveitar cada momento, cada minuto dessa existência para aprender e apreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que estão aqui neste momento, nos ajudando, nos auxiliando. Vamos agradecer a Jesus, o nosso amigo, nosso companheiro de todos os momentos da nossa vida. Jesus, o nosso modelo, nosso guia, aquele com quem podemos contar e confiar em todos os momentos, seja nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Jesus está sempre conosco, nos ajudando, nos orientando e às vezes nos carregando em seus braços. Vamos nesse instante orar por todos, encarnados, desencarnados, por todas aquelas pessoas que necessitam das nossas preces. Pai nosso que estais aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em perturbação e em tentação, mas livra-nos de praticar o mal. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Então vamos chamar o nosso companheiro aqui, Gustavo Ramalho, agradecendo muito a sua presença. Viajou nesse calorão, Calor em Cataguases é quase pleonasmo, né? Bom, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria retornar a Cataguases, é sempre bom estar aqui. É um local onde nós realmente nos sentimos em casa, nos sentimos entre amigos, e esse clima de fraternidade legítima, de alegria em estudar, em conhecer a doutrina espírita sempre nos movimenta, porque é para isto que serve o estudo da doutrina, para despertar nossas consciências acerca de certas questões que podem promover a princípio receio, medo, desconfiança, porque ignoramos as leis que regem alguns fenômenos. Hoje nós vamos falar de um fenômeno muito interessante, a morte. De um fenômeno natural, portanto divino. De um fenômeno que ninguém escapará, portanto, não nos cabe correr dela, porque ninguém vai conseguir correr da morte. Uma hora iremos passar por esse processo. Na verdade, já passamos muitas e muitas vezes por este fenômeno biológico chamado morte, que acarreta um fenômeno espiritual chamado desencarne. E hoje nós vamos estudar um pouco acerca de uma provocação feita por Allan Kardec, que na obra O Céu e o Inferno escreve um capítulo intitulado Por que os Espíritas não temem a morte? E se você ainda teme, não precisa levantar e ir embora, tá bem? Fiquem tranquilos, porque a função deste capítulo é exatamente darmos subsídios para deixar de temer a morte, porque vamos compreender este fenômeno. E por isso trouxemos para ilustrar
nosso trabalho, a lápide do professor Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, este é o túmulo de Allan Kardec na França, aonde escreve-se: nascer, morrer, renascer então, e progredir constantemente. Eis a lei. É lei, gente. E é lei divina. E dizem os Espíritos que Deus não pediu a nossa opinião para criar suas leis. Portanto, se Deus entende que a morte é um fenômeno importante para a nossa evolução, nos cabe compreender não só esta lei, como muitas outras. E hoje nós vamos estudar brevemente sobre esta lei. Afinal de contas, nascemos, morremos, renascemos, morremos, renascemos na carne. Mas no fundo, não existe morte no conceito de acabar com a vida. A morte, ela não destrói a vida, ela apenas muda a nossa vida de padrão, de dimensão. É isso. E é um fenômeno muito mais simples do que a gente imagina. Porém, no decorrer da história da humanidade, criou-se tantos mitos, tantos paradigmas, que hoje ela é temida. Tanto é que o estereótipo da morte é aquele indivíduo com a foice, aquele capuz, né? O meu menino morre de medo, tá, gente? Quer dizer, olha a relação que se faz com a morte. Quando, na verdade, a morte nada mais é que uma porta que nos leva de volta para casa. A gente esquece disso. Nós esquecemos que o nosso estado natural, enquanto espíritos que somos, é viver no mundo espiritual. Este estado não é o natural nosso. Habitar a matéria, essa escola bendita, não é nosso estado natural. Invertemos os valores e nos apegamos à matéria, como se fôssemos seres materiais, tornando-nos então materialistas. Por isso não cabe ao espírita temer a morte, porque ao espírita cabe crer na imortalidade da alma, cabe crer que somos espíritos, que viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. Portanto, é o estado natural e não o contrário. E vamos hoje conversar brevemente sobre isso. O nosso objetivo é apenas fazê-los pensar sobre essa fenomenologia natural e, quem sabe, motivá-los a estudar este capítulo com profundidade e, acabando com a ignorância, uma coisa nós garantimos: o medo também acaba. Não diria que teremos prazer com a morte, mas aguardaremos o seu momento adequado, com resignação, não só a nossa, como a dos entes queridos em especial. Hoje à tarde estávamos em Juiz de Fora fazendo um trabalho sobre a Revista Espírita, sobre o discurso de Allan Kardec em comemoração ao Dia dos Mortos. O clássico discurso de 1º de novembro de 1868, que é publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. Os espíritas naquela época se reuniam todos os dias dos mortos para comemorar. O que será que aconteceu com isso? Porque eles se reuniam para lembrar dos mortos com alegria. Porque é assim que os mortos dizem que gostam de ser lembrados. Está lá no Livro dos Espíritos. Porque eles não gostam de ser esquecidos. Imagine você tem que fazer uma viagem, ou a trabalho, ou porque opta, e vai para a Tailândia. Chegou lá, ninguém nunca mais te liga, ninguém te manda um WhatsApp, você é esquecido. Será que você vai gostar? Portanto, uma coisa é quando você se revolta com a morte, a outra coisa é quando você se resigna com ela.
Acredito que as pessoas querem esquecer dos que morreram porque ainda não conseguem se resignar com a morte. Porque sim, a revolta implica em dor e sofrimento para aqueles que desencarnaram. A revolta dos encarnados. Eu me lembro de uma vez um espírito manifestou-se e ele estava extremamente em processo de sofrimento, porque a família estava revoltada com o seu desencarne. E aí ele diz assim: meu jovem, fale para eles que só existe paz aqui se existir paz ali. Olha só, nossos irmãos não estarão em paz onde quer que estejam se nós não estivermos em paz. E é por isso que todos os dias, 1º de novembro, se reuniam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Allan Kardec e os seus colaboradores, para confraternizarem neste dia. O dia é 2 de novembro, mas eles se reuniam no dia 1º, na noite de 1º de novembro. E então lá era feito um discurso, um estudo, e os espíritos, os mortos, se manifestavam. E os mortos vinham trazer recados aos vivos. É exatamente disso que se trata o Espiritismo. Kardec inicia a obra falando sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no primeiro parágrafo da primeira obra, Kardec escreve: é princípio do Espiritismo a nossa relação com os mortos. Como temos nos relacionado com os mortos? E como temos nos relacionado com a morte? Com os mortos vamos tratar mais amanhã de manhã, quando falaremos de mediunidade. Mas com a morte hoje sim. Até porque uma coisa está muito vinculada à outra. Como lidar com os espíritos se eu ainda não compreendo o fenômeno morte? Se eu ainda estou cheio de atavismo religioso e por isso tenho medo? Bom, iniciemos com Paulo de Tarso. Vê que essa história não é tão nova, não é? Paulo de Tarso compreendeu o Evangelho de Jesus. Talvez como poucos, talvez como nenhum naquela época. Compreendeu tão bem, como doutor da lei que era, que ele provoca a morte. Porque ele entendeu que Jesus não morreu para nos salvar, mas Jesus sobreviveu à cruz. É diferente. A cruz é um sinal de imortalidade, não de morte. E o Cristo faz questão de provar que estava vivo além da crucificação. Quando aparece aos 11 e quando aparece a 500 testemunhas oculares na Galileia, conforme está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e conforme aparece ao próprio Paulo. E ali Paulo entende o seguinte: a morte é uma ilusão. A morte não existe. Então indaga a igreja de Corinto à época: ó morte, onde está teu aguilhão? Aguilhão, para aqueles que não conhecem, é um instrumento utilizado no campo. É uma vara pontiaguda, que quando o animal não quer trabalhar, ela é lançada no animal, para que ele trabalhe. Ou seja, é um instrumento que gera dor, que gera incômodo. E Paulo está perguntando: morte, onde você me incomoda? Vamos ver qual é a resposta que ele mesmo dá no final desse estudo. Mas antes de chegarmos à resposta, vamos observar o estudo que Kardec traz sobre a morte. Bom, então o primeiro conceito importante de entender é o que é morte. E os Espíritos vão dizer, lá na introdução, diga-se de passagem, por favor, não comecemos a ler o Livro dos Espíritos pela questão número 1, porque tem tanta coisa antes, tão importante. A começar com esse item 6, olha lá: morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, porque na verdade nós somos espíritos. Temos um corpo etéreo que é como um laço que une ou nos une ao corpo físico.
mais grosseiro. Morte, vai dizer Kardec, é a destruição do corpo físico. Então, na definição dos espíritos que ditaram para Kardec, morte é um fenômeno biológico. Quem morre é o corpo. E se eu não sou o corpo, eu não morro. O problema é que nós nos identificamos tanto com o corpo, né? Se eu perguntar quem é você, né? Você vai falar primeiro o seu nome, como se esse fosse de fato o seu nome. É um dos muitos nomes que você já teve. E se eu te pedisse para você se descrever, você vai descrever o quê? Suas características físicas. Poucos de nós, quando vai se descrever, diz assim: eu sou ciumento, eu sou avarento, eu sou caridoso, eu sou humilde, eu sou paciente. Nós não nos descrevemos conforme as nossas virtudes ou vicissitudes, mas como nós nos apresentamos, porque nos identificamos muito com o corpo físico. E aí, quando o corpo morre, e o corpo morre, achamos que nós também morreremos. E quando o corpo de alguém que nós amamos muito morre, achamos que aquele ser se foi. Tanto é que a gente diz assim: perdi fulano de tal. Ninguém perde ninguém. Até porque ninguém é de ninguém. Não ganhamos, como perder? Somos todos filhos de Deus. Estamos, pai, mãe, filho, esposa, marido. Nós somos irmãos. Acima de tudo, irmãos. E ora em uma condição, ora em outra. Então fiquem tranquilos, ninguém perde ninguém. E morte nada mais é que um fenômeno biológico. Um fenômeno que acomete a todos os corpos físicos. E nem o corpo físico de Jesus foi exceção. Então, meus irmãos, não adianta fazer igual um menino pequeno, que tampa assim o olhinho e acha que sumiu, né? Não adianta. Não adianta fingir que a morte não existe. Não adianta falar: não pensa nisso não. Porque não se preparar para isso é a melhor forma que você tem de ter surpresa quando acontecer. Não conhecer esse fenômeno, ignorar esse fenômeno, aumenta a probabilidade de dor e sofrimento quando acontecer. Porque ninguém sabe a hora. Hoje cedo saí lá de Conselheiro Lafayette, fui a Juiz de Fora, voltei para cá e poderia ter desencarnado nesse caminho. E se eu não saísse de casa com medo de morrer na estrada, deixaria de estar trabalhando no bem. Porque o medo faz isso, paralisa. Quantas pessoas são paralisadas por medo? E a vontade movimenta. A nossa vontade tem que ser maior que o nosso medo. E hoje nós queremos contribuir na diminuição do medo, estudando com Kardec. Então, compreender esse primeiro pressuposto de que morte não é a exterminação do ser, mas do corpo físico que aquele ser veste momentaneamente, sigamos. Porque tememos a morte. Então Kardec, antes de chegar à conclusão do porquê o espírita não teme a morte, ele traz algumas colocações. Porque é um fenômeno natural temer a morte, muito mais natural do que a gente imagina. Aqueles que dizem que têm medo representam a minoria dos que verdadeiramente sentem medo, mas não falam. A minoria fala que tem, a maioria tem e não fala. Por que tememos a morte? Qual é esse mecanismo que é tão natural? Kardec estuda isso. Esse temor é um efeito da sabedoria, olha só, da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então, é um instinto de conservação que todos nós temos. Esse é que é o ponto. Enquanto acharmos que com a morte eu deixo de existir, meu instinto de conservação vai repelir o fenômeno morte. É preciso dissociar morte de inexistência. Porque senão, não tenham dúvida que o nível de suicídio seria muito maior do que já
Ué, se não existisse a lei de conservação, instinto de conservação, o menor dos problemas nós iríamos buscar na morte a solução, o que nós sabemos que é também uma ignorância do ser que assim age. Então é para nos proteger. Tememos tanto a morte que às vezes preferimos passar pelas dificuldades a buscar a morte. Normalmente é o último recurso, o suicídio. Então veja, temer a morte é normal, porque está na lei de conservação, uma lei divina. Se é divina, está tudo bem. Mas, veja que nós iremos nos conservar. Então está muito mais ligado à ignorância dessa lei do que propriamente à lei. E aí Kardec vai dizer que a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Esse temor decresce, diminui a proporção que a certeza aumenta e desaparece quando essa certeza na vida futura está completa. Aí fica uma pergunta: nós cremos mesmo na vida futura? Nós cremos na imortalidade da alma? Porque o que os Espíritos disseram, que o indivíduo que tem não só fé, não só crença, mas uma certeza na vida futura, ele não tem, porque não há motivo de temer. Vai temer o que? A inexistência, sendo que ele tem certeza que continua a existir? Então veja que o nosso temor vai diminuir com a certeza da vida futura. Daí a importância, gente, de verificarmos que somos imortais. E uma das maneiras mais positivas de se fazer isso é conversar com os próprios mortos. Por isso amanhã vamos tratar desse assunto. Parece coisa de doido, né? Falar de morte, falar de conversar com o morto. Por isso Kardec não foi compreendido. Kardec falava com uma sociedade erudita, positivista, do século XIX. Nós estamos em 2020 praticamente. E ainda progredimos muito pouco com esses conceitos. Muito pouco. Porque o que Kardec faz é: você duvida que é um ser imortal? Experimente. Prove para você mesmo. Eu te mostro como fazer. E aí ele escreve o livro dos médicos. Foi assim que eu fiz. E assim eu tive provas que somos imortais. Então não tem mais por que temer. O que eu tenho que temer é como estou vivendo. Porque isso implica em como vou viver depois da morte do meu corpo físico. E aí sim o efeito moral da doutrina espírita, dessa ciência experimental. Quando eu experimento, quando eu não tenho mais só fé, mas eu tenho certeza que são coisas diferentes, por isso a fé é inabalável. Allan Kardec, ele dá um adjetivo à fé do espírito: fé inabalável, não é só fé, diferente. Porque nós podemos dizer eu creio, na hora do vamos ver, como é que vai ser? Como lidamos com isso? Então veja que a ignorância gera medo. E hoje o nosso objetivo é diminuir um pouco a nossa ignorância sobre esse fenômeno. Então, parte-se do princípio da certeza na vida futura. E eu não sei até que ponto nós espíritas temos certeza na vida futura. Porque ficamos tão apegados à matéria, à vida material, temos tanta dificuldade em pensar que vamos morrer ou desencarnar. Tanto é que quando trazemos esse assunto, e por isso nós estamos trazendo esse assunto, e levamos nas reuniões públicas, algumas pessoas dizem assim: mas que tema forte. Não, é um tema doutrinário. Kardec lidou com esse tema. Isso tem tudo a ver com doutrina espírita. E fingir ou não falar sobre não vai resolver o problema de quem tem medo.
Ninguém vai deixar de morrer por causa disso. Agora podemos morrer de uma maneira melhor, desencarnar de uma maneira melhor. E eu tenho certeza absoluta que isso todo mundo deseja. Talvez agora não tenha consciência disso, mas podem ter certeza que quando chegar o nosso momento, nós vamos querer passar para a vida da melhor maneira possível. E é por isso que a gente faz tanta pressa na hora da morte. A gente parece o ladrão, não é? Que se arrepende no final. Por que não arrepender hoje, gente? Senhor, eu me arrependo. Então vamos ouvir na nossa consciência Jesus dizer: então te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. É isso. Porque o paraíso não é ir para as altas esferas espirituais, é arrepender-se e reparar os seus erros. E isso nós podemos fazer hoje. Vamos esperar a morte chegar, ficar sentado no banco do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, para dizer o bom e velho Raul Seixas, que conta um pouco da sua trajetória no mundo espiritual, né? Um roqueiro do além. Quando eu li, eu deixei de ser roqueiro, porque aí ele ia dizer: ó, não vale a pena essa vida. Não deixei de ouvir rock, são coisas diferentes, tá? Nem ouvindo meu Pink Floyd, sempre as palestras. Não vale a pena essa vida louca vida. Não vale a pena. E são os mortos que tiveram uma vida louca que dizem que não vale a pena. Por isso o trabalho com os jovens é tão importante. Por isso levar os jovens à realidade do que acontece como efeito de seus atos na drogadição, na sexualidade desenfreada, no suicídio indireto ou direto, é importante. Por isso vivemos uma pandemia junto aos jovens. Por isso é a segunda causa de morte, o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. Porque eles não creem na vida além da morte. E acham que vão acabar com seus problemas acabando com o corpo físico. E nisso o Espiritismo vai promover uma revolução na nossa sociedade. Não deixar de ser só crença, começar a ser uma certeza, através dos fatos. Esse livro aqui convida 47 mortos para contar como foi. Então, se alguém te disse que ninguém nunca voltou para contar, apresente a ele esse livro, O Céu e o Inferno. 47 disseram: olha, eu morri, foi assim, assim, assim. E nós temos desde o Senhor Simpson, que teve uma morte maravilhosa, estava rindo à toa, livre, leve e solto, agradecendo ao Senhor que suicidou-se e ficou 6 anos se vendo cair de onde pulou. Ou seja, morrer é bom ou ruim? Depende. De quem? De nós. De mais ninguém. E isso é maravilhoso, porque só depende de mim. Ninguém influencia na minha felicidade ou infelicidade, a não ser meus atos, eu mesmo. É isso que Allan Kardec nos pede para despertarmos. Aí o medo da morte vai acabar. Porque eu tenho uma tese um tanto quanto particular, que nós temos trauma da morte. Nós tivemos desencarnes que foram um tanto quanto dolorosos. E nós não queremos o quê? Repetir essa experiência. Fica no nosso inconsciente, na memória perispiritual. Mas nós só tivemos essa experiência porque tivemos uma vida em desarmonia com a lei divina. E se eu mudar a forma de viver, eu mudar a forma de desencarnar. Olha Paulo estava indo por um caminho que não era dos melhores. Acredito que se ele desencarna ali no caminho de Damasco, o negócio não ia ficar bom para ele não. Homicida, contrário à lei divina. Mas então quem lê o livro Paulo e Estevão vai observar que depois que ele se arrepende e repara o erro, ele desencarna e encontra com Abigail, com Ananias, com Estevão e principalmente com Jesus. Já pensou, gente, desencarnar e encontrar com Jesus? Que maravilha! A questão é, se um homicida conseguiu fazer isso, por que nós não?
Mas a gente só quer ir para nosso lar. Aí o Emmanuel diz assim no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7. Nas altas esferas espirituais, o trabalho é disputado. Eu disputo o trabalho? Porque se eu não disputo o trabalho, eu posso até ir para nosso lar, vai para a Câmara de Retificação, em tratamento, por intervenção de espíritos superiores, que foi o caso de André Luiz. A mãe dele teve um QI, mas depois ele foi lá e mostrou serviço. Então, gente, você, eu, todos nós podemos encontrar com Cristo ao desencarnarmos. Nós temos um roteiro. Paulo mostrou o que fazer. Agora cá entre nós, eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Entre o que Paulo fez e o que eu estou fazendo, a distância é enorme. E o que nos impede? Respondam vocês para vocês mesmos. Então a questão é ter medo da morte ou ter medo de não fazer o que tem que fazer aqui? Bom, por isso tememos a morte. Primeiro porque é lei divina, lei de conservação. E segundo porque nós ignoramos essa lei. E quando nós tivermos certeza da vida após a morte, nós vamos perder o medo. Ó, já mostramos no túmulo agora várias lápides, né? Hoje está mórbido o estudo. Kardec, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e vira uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, não é uma tese, é resultado da observação. Eu creio na vida futura, não é porque ninguém me contou, é porque está escrito no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, que Chico falou. Respeito todo mundo, mas eu creio porque eu vi com meus olhos, ninguém me contou. Eu ouvi muitos mortos falarem da vida deles, através de médiuns que não conheciam esses mortos, e nem eu os conhecia. E depois de pesquisar, averiguei a fidedignidade dessas mensagens. Então, para mim, não é uma questão de crença a vida após a morte, é uma certeza, baseada nos fatos. Para mim, funcionou. Segui exatamente essa recomendação de Kardec. Eu fui observar os mortos. Sim. E existe uma ferramenta chamada mediunidade, que nos dá a condição para fazer essa observação. O Espiritismo, preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que completa 160 anos, diga-se de passagem, esse ano. Um desconhecido, né, por nós espíritas. Lá na introdução desse livro, Kardec diz: bom, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência experimental e uma filosofia moral, que decorre das observações feitas por essa ciência. Simples assim. Agora nós observamos ou não? Por que não? O que te impede? Porque o Espírito sopra aonde quer, ensinou Jesus. E se os homens tentassem impedir, as pedras falariam. Os jovens teriam sonhos. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não tentem impedir a manifestação dos Espíritos, porque vocês não têm poder para tal. Aprendam a lidar com essa fenomenologia, para que se torne útil. Então vejamos que a perspectiva do Espírito, ela não é uma perspectiva de crença, mas é uma perspectiva de certeza, baseada nas observações. Agora, se para você já é uma certeza, sem precisar observar, parabéns. Feliz daquele que crê sem ter visto. Mas aos discípulos de Tomé, Jesus disse assim, logo depois: mas eu quero que creia. E se para isso, Tomé, você precisa tocar minhas chagas, então toque. Foi isso que Jesus disse para Tomé, gente. Ele não disse infeliz de você que precisou de tocar em mim. Ele disse: eu quero que você creia, Tomé. Você precisa mesmo tocar? Então toque. Só que a sua responsabilidade é grande agora. Agora você tem desculpa. E a nós espíritas a responsabilidade é enorme.
Porque na Terra não há doutrina parecida que nos dê certeza sobre a vida futura como a doutrina espírita. Eu acho que é por isso que muitos de nós têm medo de aprofundar no conhecimento espírita. Porque a partir daí vem uma responsabilidade enorme. Eu não posso mais viver como eu quero, porque já não sou mais eu quem vivo. Eu preciso viver como as leis divinas querem. Eu já não tenho dúvida que eu vou colher o bem ou o mal que eu planto, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Jesus já ensinou isso tudo, né, gente? O que o Espiritismo faz é demonstrar o que o Cristo falou. Bom, dito isso, fica a dica. Se alguém aqui é discípulo de Tomé, pede Jesus para tocar nas chagas dele, porque Jesus vai permitir. Trocando em miúdos, observe as comunicações dos mortos, e a crença na vida futura vai ser uma certeza. Quem pode então esclarecer sobre esse fenômeno? Quem vai descrever a fisiologia da morte? A separação entre a alma e o corpo. Só para deixar claro, na terminologia espírita, alma é o espírito encarnado, ok? Essa é a única diferença. Espírito desencarnado, alma, espírito encarnado. Então ele está falando aqui. Quem vai poder nos explicar sobre o fenômeno fisiológico do desencarne? Aqui ele está falando já de desencarnar, não mais de morte. Ele está dizendo o seguinte: o que acontece na separação da alma e o seu corpo? E ele mesmo responde: o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e muitos outros fenômenos. E o laço fluídico que une a alma ao corpo é o perispírito. Então Kardec está recomendando estudar o perispírito. Você quer compreender o que acontece durante a morte ou o desencarne, estude o perispírito, porque é ali que você vai ter a resposta deste de muitos outros fenômenos. Muitos outros. Estudar o perispírito é necessário. E aos interessados, surgiu o capítulo 2 do livro Evolução em 2 Mundos. E lá André Luiz traz uma aula sobre o perispírito. Então nós vamos brevemente aqui fazer um estudo sobre o perispírito. Muito breve, para tentarmos entender o fenômeno chamado emancipação, ou desenlace. Emancipação nós vamos e não voltamos. Diga-se de passagem, né? Para quem tem medo de morte, a gente treina todo dia à noite, tá? Porque todos os dias à noite, nosso perispírito emancipa-se do corpo físico. A única diferença é que ficamos presos ao corpo físico por um laço fluídico, chamado cordão ou fio de prata. Quando nós desencarnamos, a diferença é uma só. Esse cordão é rompido, é só isso que muda. E nós, obviamente, não podemos retornar para o corpo. Não precisa ficar com medo de dormir, tá? Durma com tranquilidade. Por isso se preparar para o sono é tão importante, porque durante a noite nós vamos viver uma vida espiritual. Olha a importância do preparo para o sono. Aquilo que Santo Agostinho fala lá na questão 919A: antes de deitar-se, faça uma reflexão sobre o seu dia, o que fez de bom, o que deixou de fazer que deveria ter feito, o que fez e não deveria ter feito. Autoconhecimento, é isso. E então nós vamos nos emancipar com tranquilidade, sem pesadelos. O que não quer dizer que nós não possamos ir para lugares sombrios. Podemos ir para aprendizado, para trabalho. E qual o problema? Nenhum, gente. A gente não sabe se não for lá que a gente veio, de lá que a gente veio, né? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Fico pensando de qual caverna eu vim. Porque é pretensão achar que nós viemos de altas colônias espirituais. Cuidado, a decepção pode ser grande. Vamos trabalhar, isso é que importa. Para onde vamos? Depois nós vamos ver. Então vamos estudar o perispírito? Gênesis,
Mês de Kardec, semana de Kardec, né? Nossa, temos trabalhado muito, graças ao bom Pai. Outubro é uma maravilha, todo mundo relembra Kardec. Só que Kardec, gente, ele reencarnou em outubro, mas ele continuou encarnado no resto do ano. Nós precisamos continuar estudando Kardec. É igual suicídio, as pessoas não suicidam só em setembro. Precisamos continuar falando, estudando, divulgando, prevenindo o ano todo. Ótimo que estamos fazendo aqui, relembrando Kardec, mas que não fiquemos não só em outubro ou em um dia, uma palestra, que possamos perceber a grandiosidade da obra do professor Hipólito. Então, lá na Gênesis, ele vai escrever o seguinte: o perispírito possui certas propriedades da matéria densa, e se une molécula a molécula ao corpo. Então, no momento da reencarnação, o perispírito é ligado molécula a molécula ao corpo. Então, há uma ligação de cunho eletromagnético entre o perispírito e o corpo físico. A isso se dá o nome de encarnação ou reencarnação. Desencarnação é exatamente o processo de romper essa ligação molécula a molécula. Vamos acompanhando essa linha de raciocínio. Conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido do mundo onde ele vai encarnar. Resulta disso um fato capital. A constituição íntima do perispírito não é igual em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que estão na Terra ou no espaço. Cada um de nós tem um perispírito com uma densidade molecular diferente. É isso que Allan Kardec está dizendo. Uns mais densos e outros mais etéreos. E o que faz com que o nosso corpo perispiritual seja mais denso ou mais etéreo? A nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluído moralmente um espírito, mais etéreo é o seu perispírito. Logo, ele guarda menor relação com a matéria densa. Ou seja, a ligação perispírito-corpo físico é mais frágil. Quanto mais denso o perispírito, maior a ligação do corpo perispiritual com o corpo físico. Imagine um ímã. Nós temos um ímã enorme aqui. Se eu jogar ferro, o que vai acontecer? Gruda. E se eu jogar plástico e virar, o que acontece? O plástico cai. Porque o plástico não tem essa afinidade eletromagnética. E o que tem a ver isso? Vamos ver agora. A certeza da vida futura não exclui as apreensões contra a passagem. Olha só que legal. Então não basta só ter certeza, porque eu posso ter medo se isso dói, se isso não dói. Eu sofro, eu não sofro. Eu sei que eu vou desencarnar, eu sei que eu vou continuar vivo, mas dói morrer, dói desencarnar. Há sofrimento? É isso. Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. E o estudo do perispírito mostra exatamente o resultado. Então vejamos, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas nunca é brusca. Bom, extinção da vida orgânica é o que nós chamamos de morte. Lembra lá no primeiro slide, introdução, item 6? A morte acarreta o quê? O desencarne, a separação da alma para com o corpo. Portanto, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Em consequência do rompimento do laço fluídico. Mas nunca é brusca, quer dizer o seguinte: o desencarne nunca acontece junto com a morte. É isso. E é aí que são elas. É o tempo que eu vou levar para desencarnar após a morte do corpo que eu estou usando. Vai depender de um fenômeno interessante. A ligação mais ou menos forte entre o perispírito e o corpo físico. Então veja,
Quando nós aqui, para quem não conhece, vale a pena. Coloquem lá no YouTube, chama Desencarne de Dimas. Aqui é romantizado uma cena do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico, em que esse indivíduo, Dimas, era um espírita. Então, narra André Luiz o desencarne de Dimas. Como aconteceu o desencarne de Dimas. E lá é feito um estudo profundo sobre o desencarne. E hoje, obviamente, nós não temos tempo para isso. Então, André Luiz narra passo a passo do processo de desencarne. O desligar-se do perispírito e corpo físico. Inclusive mostrando que Dimas teve muita dificuldade de desencarnar, de morrer e desencarnar por causa do apego da família. André Luiz narra que tinha uma espécie de uma teia cinzenta sobre o corpo de Dimas, que impedia o perispírito de emancipar-se. E o que é que fizeram os amigos espirituais? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar algum caso assim. Promover uma melhoria em Dimas. Dimas ficou bom de repente. E aí a família relaxou, a esposa e os filhos saíram, foram fazer algumas coisas, aproveitaram a melhoria, e aí eles aproveitaram e agiram, promovendo a morte biológica. Quando retornaram, Dimas já tinha morrido, o corpo do Dimas. Começou ali o seu desencarne, que foi concluído no outro dia no velório. Desligaram o corpo dele. Porque Dimas tinha méritos, então o seu desencarne não levou tanto tempo. Samson, lembra do Samson lá do livro Céu e Inferno, que disse que desencarnar para ele foi muito bom, foi tranquilo? 8 horas depois das mortes do corpo físico, ele já estava se comunicando. Espírito evoluído. Bezerra de Menezes narra que colaborou no corte do seu laço fluídico. Como se diz, né, em bom mineirês, é outro naipe. Imagina a lucidez desse espírito. Divaldo conta um caso da mãe dele, muito interessante também, que no velório da mãe, ele percebe a mãe emancipada, e a mãe ajoelha-se perante o corpo e agradece o corpo por todos os anos, por ter sido uma abençoada escola para ela e para a sua evolução. Que coisa bonita essa, né? Quer dizer, um espírito de fato. Agora, como eu disse, alguns espíritos podem ficar, eu disse não, os espíritos dizem nessa obra, horas, dias, semanas, anos ligados ao corpo. Inclusive percebendo o corpo putrefando no cemitério. É por isso que no Pinga Fogo, não sei se vocês vão se lembrar, fazem uma pergunta para Chico sobre cremar o corpo. O Chico diz assim: olha, Emmanuel nos diz que é bom que se espere 72 horas. Porque o espírito, o perispírito ainda pode estar vinculado ao corpo e o espírito sofre os efeitos daquele processo, dado ao fluido vital que ainda existe naquele corpo. Em especial nos casos de suicídio direto ou indireto, há um vínculo ainda, porque há um fluido vital. E é por isso que é tão delicada a questão do suicídio, direto ou indireto. Diga-se de passagem, Emmanuel vai dizer que a maior causa de desencarne no planeta Terra é suicídio indireto. Uma coisa muito mais comum que a gente não vê. E então o perispírito ainda fica muito ligado, então ele demora mais para desenlaçar-se, que é o que nós chamamos de desencarne. Então vejamos, se morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Se o rompimento nunca é brusco, eu tenho que entender o que me faz desencarnar mais rápido. Isso é importante. Sim, amiga. Eu tive dúvida agora. O desencarne pode acontecer antes, no caso do suicídio e de um acidente trágico? Antes da morte? É.
A nossa irmã perguntou se o indivíduo pode desencarnar no caso de um acidente trágico, um suicídio, antes da morte do corpo físico. Não, não pode. O que pode é o espírito ser retirado, ele entra no processo de sonoterapia por atenuantes ou mérito, e ele não passa por aquele processo, mas ele continua ligado ao corpo físico, tá bem? Porque senão seria contrário ao que a gente exatamente está lendo aqui, não é? E existem vários casos que se narram isso, que o espírito foi retirado. O retirado significa que ele não estava ali consciente do que estava acontecendo, mas ele não estava desligado do corpo físico, tá bem? Porque primeiro é necessário que as energias vitais se desfaçam, para que aí então o perispírito consiga se desligar, tá bem? Não sei se eu respondi, ok? Então nós temos que separar uma coisa da outra, porque às vezes a gente acha assim, o indivíduo desencarnou, mas às vezes ele está ele até se manifesta, mas ele ainda está ligado ao corpo físico. Sim. Mas em caso de morte coletiva, então cada indivíduo tem um processo diferente, é isso? Muito boa a sua pergunta. Há 2, 3 semanas atrás tivemos em Mariana o encontro da região dos Inconfidentes por desencarnes coletivos. E Mariana teve um trágico processo de desencarne coletivo, tal qual Brumadinho, e lá a sociedade ainda está muito comovida com o que aconteceu. Nós fomos estudar isso com eles. Eles sentiam, os espíritas da região sentiam a necessidade de compreender. E sim, cada um vai ter o seu processo desencarnatório ali. Uns vão desencarnar mais rápido, outros vão ficar mais tempo. Então nós temos que ter esse cuidado para não colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Porque a gente acha que é um processo de desencarne coletivo, é um processo de expiação coletiva, e não necessariamente. Na maioria dos desencarnes coletivos, inclusive isso está na Gênese, os espíritos são retirados para se retemperar no mundo espiritual e reencarnar para colaborar na progressão do planeta. Porque nós ficamos com 2 processos de desencarne coletivo e nós achamos que todos os processos de desencarne coletivo são expiações, que foi o caso do edifício Joelma e o caso do circo de Niterói, que é narrado por indivíduos que tinham um comprometimento e desencarnaram. Então nós achamos que todos os desencarnes coletivos guardam relação com isso, e não, é um engodo. Eu sugiro que leiam o capítulo São Chegados os Tempos, aqueles que estão interessados, e lá Allan Kardec fala sobre o desencarne coletivo. E sugiro também o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Lá eles vão fazer um socorro no tsunami que aconteceu, foi na Tailândia, né, Julinha? Tailândia, né? E lá é muito interessante que é narrado exatamente isso, como alguns espíritos já desprendiam-se e já iam ajudar outros, e outros precisavam de semanas para ver o desencarne. Então cada caso realmente vai ser um caso, e vai depender exatamente do que eu coloquei aqui. Olha lá, o sofrimento em desencarnar é maior ou menor quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do desprendimento está na razão direta do adiantamento moral. Ou seja, quanto mais tempo eu levo para me desprender do corpo físico, mais eu sofro. É isso. E eu vou levar mais tempo conforme eu for menos adiantado moralmente. Porque o meu perispírito guarda mais afinidade com a matéria. Então, gente, para quem tem medo de morrer, faz o bem até enjoar. É isso. Porque aí o seu perispírito vai criando uma densidade menor, ele vai se rarefazendo. E quando acontece a morte, o desencarne é mais fácil. Para quem tem medo de ficar preso no corpo, ser enterrado junto com o corpo, é só trabalhar no bem. É isso. E seja por medo. Normalmente a gente vai pelo medo no início mesmo, né? Mas depois vem o que? Consciência. Diz Emmanuel o quê? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, eu começo por disciplina, mas depois fica espontâneo o trabalho no bem. Então veja como esse estudo muito breve já muda muita coisa sobre a morte.
temos que temê-la. Primeiro, porque nós não acabamos com a morte. Nós não temos que temê-la, porque ela não gera sofrimento, a não ser quando nós não cumprimos o combinado, quando nós não trabalhamos para o nosso adiantamento moral na terra. E então vamos ficar muito ligados à questão do corpo físico, às questões materiais. E vamos levar mais tempo para desencarnar. É simples assim, não tem mistério, não tem misticismo nenhum, é ciência pura, uma ciência ensinada pelos mortos. E quem tem mais propriedade para falar de morte, senão os mortos? Olha, é assim que acontece, é isso que nós temos observado. Portanto, meus irmãos, que nós possamos sair daqui com o desejo de nos melhorarmos moralmente, com o desejo de observar os fenômenos que vão nos levar à certeza da imortalidade da vida. E aí nós vamos deixar de ter medo da morte. E aí seremos os espíritas que não temem a morte. E aí nós vamos repetir com Paulo de Tarso, quando ele pergunta: ó morte, onde está teu aguilhão? Ele responde: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte só vai nos aguilhoar, nos ferir, nos machucar quando pecarmos. Pecar significa errar o alvo, e o alvo é a perfeição. Quando não errarmos mais o alvo, quando estivermos em harmonia com a lei divina, a morte não vai mais nos aguilhoar. E a força desse pecado é a lei. Deus tem leis a regerem todas as nossas ações. O sofrimento é o efeito da transgressão das leis. Logo, se não transgredirmos tais leis, não haverá nem dor, nem sofrimento. Sofrer, meus irmãos, ou não sofrer, só depende de nós. Só depende de nós. Se aqui na Terra nós ainda estamos passando por processos expiatórios, é porque lá atrás nós transgredimos a lei. Se a causa de nossas aflições não está na atual encarnação, não tenho dúvida, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está em nossas experiências anteriores. Então, meus irmãos, a morte só vai nos machucar se nós errarmos o alvo. Para que nós reencarnamos, gente? Questão 67 do Livro dos Espíritos, né? Qual o fim da reencarnação? Qual o objetivo? Melhoramento da humanidade. Portanto, cuidemos de nos melhorar. Se nos melhorarmos no limite das nossas forças, isso é muito importante dizer, ninguém precisa virar o Paulo de Tarso, ninguém precisa virar santo nessa encarnação. Sabe por quê? Porque provavelmente a gente não vai dar conta. Mas é fazer o bem no limite de nossas forças, que é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim para a gente fechar: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem: não, não fazer o mal não basta. É preciso, contudo, fazer o bem no limite de vossas forças. E um determinado Espírito completou dizendo assim: para não fazer o mal, basta preguiça. Para fazer o bem, é necessário movimento, vontade, desejo. E é isso que nós precisamos exercer. Vontade, sentimento e pensamento são os atributos do Espírito. Como nós temos utilizado esses atributos que o Pai nos deu? Quais são os nossos desejos, nossas vontades? Isso gera sentimentos, emoções, pensamentos e ações. Pensemos nisso. Cuidemos da nossa evolução moral. Cuidemos de estar em harmonia com a lei. Eu posso garantir, podem voltar para me cobrar. Eu não tenho medo de morto, nem de morte. Vocês vão ter um desencarne maravilhoso, se estiverem em harmonia com a lei divina. Será libertar-se desse bendito, porém encarcerador
Porque o corpo nos encarcera, gente. O corpo nos impede de sermos o que de fato nós somos. O corpo impede de estarmos onde quisermos, simplesmente ao pensar. E os espíritos superiores dizem-se felizes quando estão despidos do corpo. Não é por isso que nós vamos malbaratar ele é bendito. Agora, idolatrar o corpo é ser materialista. Ele nos serve, não nós devemos ser. Nós devemos cuidar dele. Fiquemos em paz, sigamos em paz, vivamos em paz, para que possamos morrer em paz. Lembrando que morrer em paz é renascer no mundo espiritual em paz. É voltar para casa em paz. É rever aqueles seres que nós tanto amamos e que nos antecederam nessa viagem. É reencontrar amores de verdade que talvez não tenhamos aqui na Terra. Possivelmente os nossos maiores amores e amigos não estão reencarnados conosco. Sabe por quê? No mundo de provas e expiações, nós tendemos a reencarnar para reparar, para ajustar relações. E então o que acontece? Reencarnamos com aqueles que temos dificuldades. Por que será que as famílias têm tantas dificuldades? E aqueles que nós já temos uma relação positiva, saudável, aqueles amigos e amores de fato, provavelmente estamos esperando. Morrer é reencontrar com a maioria deles, se estivermos bem. Muito obrigado pela atenção, que a paz do Cristo esteja com todos nós, e aqueles que puderem que venham, porque amanhã nós vamos falar um pouquinho, não mais sobre a morte, mas sobre os mortos, que é tão importante quanto. Que a paz do Cristo esteja com todos.